Hoje pela manhã eu estava meditando em 1 Pedro 1, 1 e 2, e eu quero continuar fazendo isso agora à noite. Eu falei que é incrível como a carta de Pedro é saturada de Deus, não é? Desde o início, e esses dois primeiros versos podem muito bem fazer companhia a nós durante muito tempo, se atentarmos para ele. A Bíblia diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e na Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, o pré-conhecimento de Deus Pai, pela santificação do Espírito Santo, para que possas obedecer a Jesus Cristo e ser aspergido com seu sangue. Que a graça e a paz sejam sobre todos vós em toda medida. Então, aos cristãos estrangeiros no mundo, foi isso que nós vimos hoje de manhã. Vimos que os cristãos são estrangeiros no mundo. Versículo 1, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos que residem como estrangeiros. E a nossa primeira e principal cidadania, nós vimos, é o céu, e nós temos uma constituição primária, julgadora de todas as coisas, já que pertencemos a esse reino. Nosso rei, comandante, chefe, líder, não é ninguém deste mundo, nenhum tribunal, nenhuma autoridade. Todas essas coisas estão abaixo e são julgadas por aquilo que realmente que guia as nossas vidas e está no centro dela. E os anseios dominantes do nosso coração não são pelos tributos, tesouros e status deste mundo, mas pelo reino de Deus. Enfim, nós nos debruçamos sobre aspectos importantes de nós como estrangeiros do mundo, para avaliarmos se nós somos as pessoas com as quais Pedro estava falando. E agora nós precisamos olhar, avançar aqui nesses dois primeiros versos, mas agora eu quero dar um pouco de contexto. Eu não dei hoje de manhã e falei que faria isso à noite. Nós temos que pensar em que situação essas pessoas que estão recebendo a carta de Pedro estão vivendo. Que tipo de hostilidade? Eles estão debaixo de uma profunda hostilidade, eu diria horror mesmo. Há uma data que está é uma data infame na história, 19 de julho de 64 depois de Cristo. Esse foi o dia em que Roma queimou enquanto Nero tocava a harpa. E a grande cidade de Roma foi consumida por um holocausto de fogo, não é? E Roma, você vê, era uma cidade com ruas estreitas, muitas ruas estreitas, e vivia uma grande população. Havia uma densa população nessa grande cidade, ruas estreitas, e havia altos cortiços de madeira onde as pessoas viviam em Roma. E assim que o fogo começou, hoje nós temos muita dificuldade com toda a nossa tecnologia de lidar com fogo, não é? Não importa quão rico um lugar seja, todo ano tem incêndios devastadores em florestas, na Califórnia. A gente vê todas aquelas mansões incríveis, todo ano parte daquilo queima, ninguém consegue controlar, os bombeiros ficam dias, jogam aviões, jogam pó, jogam água, e mesmo assim quase sempre o nível de destruição é enorme. E assim o fogo consumiu Roma, a maior parte de madeira, muito próximas as construções umas das outras, e o fogo podia saltar facilmente de uma casa para outra, de uma rua para outra, de um bairro para outro. E nos primeiros dias, 3 dias, o fogo se espalhou rapidamente e foi um pouco controlado, para logo depois irromper com força. Óbvio, Nero não estava muito interessado em controlar dentro dos seus limites aquilo, quer dizer, o Estado.
e antes de haver terminado, ele havia consumido a maioria das casas das pessoas, e uma quantidade enorme de pessoas morreu naquele incêndio. O povo romano acreditava que o seu imperador, Nero, era, por definição, um maníaco, e ele mesmo incendiou a cidade. Ele tinha uma obsessão para construir, né, para fazer seu nome e construir, e ele queria construir, e o desafio era construir onde já tinha algo, né, mas algo que não era magnífico, e se tudo queimasse, ele poderia reconstruir toda a cidade de uma maneira muito mais de acordo com o que ele achava que o seu governo e a maneira com que ele podia marcar a história. E ele então sentou ali, eu diria, na primeira fila, né, daquela tragédia. Ele tocou harpa na torre de Mecenas, e ele observou o inferno furioso consumir a cidade de Roma. E os historiadores nos dizem que ele ficou encantado com as chamas. Ele achou tudo muito adorável, não é? Ele achou o plano ótimo, né? Ele já podia ver o resultado disso tudo, e as pessoas tentaram apagar as chamas e não foram ajudadas naquilo que seria impossível, mesmo que tivessem todo o apoio, e as pessoas ficaram totalmente devastadas, não é? Já era uma cidade com uma história tão incrível, né? Tantos séculos, e a cultura deles foi devastada, não só suas casas, seus negócios, né, suas empresas, tudo caiu junto. O templo de Luna, né, o Ara Máxima, que era um famoso altar de Hércules, onde juramentos mais sérios poderiam de alguma maneira ser desfeitos, com aquele seu grande altar, o templo de Júpiter, estátua, o templo, o santuário de Vesta. Então não foi só as casas que queimaram, foi tudo aquilo que eles veneravam como mais sagrado, não é? Há coisas como essa, por exemplo, o templo de Luna e a Ara Máxima, que a gente nem sabe quando foi construído. Ninguém já tinha tanto tempo, não tem registro de quando aquelas coisas foram erguidas, e todos esses elementos religiosos da vida deles foram destruídos também. Não só suas casas e seus negócios e seus próprios deuses domésticos, né? Naquele mundo pagão, todo mundo tinha seus deuses em casa, e eles perderam seus deuses que às vezes estavam na família desde os seus bisavós, aqueles deuses familiares. Portanto, não foi apenas uma perda econômica e social, mas foi algum tipo de caos religioso e confusão ao perceber que suas próprias divindades, seus templos magníficos foram destruídos, não só magníficos, mas seculares, não é? E as pessoas estavam desabrigadas, e elas não apenas perderam casas, mas elas perderam não só muita coisa para a morte, mas elas perderam até os lugares onde elas podiam apelar a seus deuses, naquela dor, naquela tristeza. Portanto, o ressentimento deles era amargo, era profundo, era mortal. E Nero percebeu que, apesar dele ser louco, ele não era tão louco assim, né? Ele percebeu que ele tinha que redirecionar aquela hostilidade, aquele ódio que a população tomou no meio da amargura, da perda. Ele tinha que ter um bode expiatório para culpar por isso. Então ele escolheu um grupo que era conhecido como cristãos para serem os responsáveis, e ele espalhou a notícia rapidamente que foram os cristãos que provocaram o incêndio. Agora, francamente, sua escolha foi bastante engenhosa, não é? Porque, veja, os cristãos já eram odiados, não era que era um povo, não era que era um grupo de pessoas tremendamente admiradas, que de repente as pessoas ficariam: que isso, eles fizeram isso? Eles já eram odiados, eles já eram caluniados, em primeiro lugar, porque eles eram associados aos judeus,
quando a igreja começou, e já havia um antissemitismo virulento em Roma. Em segundo lugar, os cristãos eram vistos como aqueles que não cooperavam com a adoração ao imperador, não adoravam os deuses romanos, não se encaixavam naquela cultura da maneira com que os outros se encaixavam, e eles rejeitavam os outros deuses, e portanto eles eram odiados por várias razões. Além disso, por exemplo, a ceia do Senhor, hoje a gente teve ceia do Senhor, né? Era fechada aos pagãos. Só os cristãos participavam da ceia do Senhor, e era parte vital, não é, do culto, como não é, até hoje, não é, será sempre. Mas como nenhum pagão participava, não é, e os pagãos não faziam parte, eles ouviam sobre comer e beber o sangue de Cristo, não é? E o sangue era a carne de Cristo. Eles presumiam algum tipo de canibalismo, algum tipo de ritual estranho, não é? Que os cristãos estavam envolvidos, e se espalhou em Roma a notícia de que os cristãos eram canibais, que eles comiam e bebiam sangue. E na verdade circulou a história de que eles comiam principalmente bebês gentios, e em seu serviço de seu culto, né, em seu momento de comunhão. E depois havia o ósculo de amor, o ósculo santo, e comumente todos os cristãos se saudavam e agiam assim, e eles usavam essa chamada festa de amor, que era a Santa Ceia, a comunhão dos cristãos. E os pagãos espalharam a notícia de que eles tinham todo tipo de orgias, desenfreada, luxúria, vício, enfim, que aconteciam coisas desde rituais macabros até orgias, e todas essas coisas no mundo totalmente hostil a eles já estavam lá. Então eles não eram populares, e muitos romanos começaram a se converter, principalmente mulheres, e começou a haver um problema enorme, porque esposas de homens proeminentes se converteram ao cristianismo. E para a mulher agir independentemente do seu marido na cultura romana era uma afronta sem igual. A mulher adorar outro Deus que não era da sua família, do seu marido. Isso foi um problema tão grande naquela cultura, não é? Na cultura greco-romana, que você vê que os coríntios mandaram uma carta para o apóstolo Paulo. O que vai acontecer? As mulheres estavam sendo abandonadas pelos seus maridos pagãos, as mulheres que se convertiam. E é aí que entra a segunda cláusula de exceção para o divórcio na Bíblia. O apóstolo Paulo responde, não é? Em Coríntios 7, ele responde sobre exatamente isso. Ele diz: não, a mulher, se tiver um marido não cristão, não abandone por causa disso. Se ele consente em morar com ela, fique casado. Agora, se o marido, sendo pagão, não a quiser mais, ela está livre. Se ele a expulsar, não é? Se ele a rejeitar, se ele falar, não, porque você é cristã, jogar ela na rua, né? na rua da amargura, Paulo estabelece o que é chamada a segunda cláusula de exceção. Ela está livre para casar. Nós sabemos que as mulheres naquela época não podiam simplesmente ser jogadas na rua pelo seu marido e arrumar um emprego e fazer a faculdade e viver. Não, a mulher vivia sobre o cuidado do seu pai, depois sobre o cuidado do seu marido. Se ela não tivesse nenhum dos dois, ela morria de fome, não tinha como viver, né? O apóstolo Paulo diz: se o homem se o cônjuge que não se converteu abandonar o outro por causa do evangelho, que era o que estava acontecendo, então essa pessoa está livre. É a cláusula de exceção, não de Paulo, é da Bíblia. Nós estamos falando da Bíblia. A primeira cláusula de exceção Jesus estabeleceu, a segunda aqui. E é por isso que Paulo faz aquela coisa de que as pessoas às vezes acham que alguma coisa na Bíblia não é a Bíblia, o que é engraçado, né? Porque Paulo, quando está falando sobre esse assunto, várias vezes ele diz assim: agora não o Senhor, digo eu, não o Senhor. As pessoas têm a ideia de que naquela hora ele está falando assim: gente, agora isso aqui não é Bíblia.
Agora eu vou dar minha opinião. Não é isso que ele está dizendo. É porque no primeiro problema sobre casamento que os judeus interrogaram Jesus, não tinha esse problema de paganismo, de abandonar o cônjuge por causa de Cristo, porque era entre os judeus, todo mundo servia ao mesmo Deus, não é? Então Jesus respondeu aos judeus e estabeleceu uma cláusula de exceção. Quando fazem a pergunta a Paulo, Paulo vai para Jesus e disse: o Senhor disse, o Senhor não disse isso. Então, Jesus ensinou isso. Agora eles estavam com um problema novo, que era esse problema das mulheres, principalmente, sendo abandonadas por causa do Evangelho. E era possível acontecer o contrário também. Um homem se converteu ao cristianismo e a mulher abandonar ele, mas o que causava uma maior problema, que fizeram mandar uma carta para Paulo, era homens que abandonavam as mulheres, elas ficavam sem as famílias. E quando ele diz assim, agora digo eu, não o Senhor, ele está dizendo, agora, nesse assunto novo, o Senhor não falou nada a respeito disso. Por quê? Porque não existia aquele problema lá. Agora eu estou dizendo. Aí ele diz, aí ele estabelece, mas aquilo ali, quando ele diz agora não o Senhor, ele só está dizendo, Jesus não tratou daquele assunto quando perguntaram ele lá. Agora eu estou falando isso, porque o Senhor não falou a respeito disso. Ele não está dizendo, como eu já vi muita gente dizer, que ali, que em algum momento, num lugar na Bíblia, ele está dizendo, olha, agora não é Deus que está falando, agora que abre um parênteses para eu falar coisa aqui que não é a Bíblia. Não, ele só está explicando quando é o que Jesus ensinou sobre aquilo, e quando agora ele estava ensinando, o Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ensinando qual era o procedimento dentro daquela nova realidade. Mas você vê que a cultura, a ideia da mulher agir independentemente do marido e seguir um outro Deus, fez também a cultura romana, de maneira geral, ter uma visão totalmente hostil ao cristianismo. Então você tinha esposa que eram vistas como não submissa aos seus maridos e que abandonavam os deuses dos seus pais, dos seus maridos, e agora quebrando suas ligações familiares tão importantes. E assim o cristianismo foi visto como um movimento que dividiu as famílias, que criou uma cisão nas famílias, que fizeram as pessoas abandonarem os deuses dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós e dos seus maridos. E isso trouxe grande problema e trouxe grande conflito. E falava que o cristianismo então trazia o quê? Insubordinação, e filhos também que se convertiam. E os cristãos sempre falavam sobre o dia em que o mundo seria dissolvido em chamas, e era muito apropriado então culpá-los facilmente pelo incêndio. Então Nero escolheu o grupo certo, como eu disse, e havia várias razões muito válidas pelas quais eles seriam, para a mente romana, suspeitos, e a culpa poderia facilmente ser atribuída a eles. Como resultado dessa acusação sobre Nero, começou uma perseguição aos cristãos muito maior do que havia até ali. Ela já era incipiente, os judeus incitavam isso, e já estava latente, porque o ódio já estava lá. E quando você tem um ódio por alguém, precisa de pequeno sopro para um incêndio maior acontecer, não é? E houve alguns incidentes de abusos contra os cristãos, de injustiças, mas agora, sob Nero, a perseguição se tornou generalizada. Ainda vai se tornar pior, né, mais à frente. E Tácito, o historiador romano, relatou que Nero colocou os cristãos em piche, né, em betume, e depois incendiou eles vivos, como tochas, para iluminar suas festas e o seu jardim. Ele serviu também, colocou eles em peles sangrentas de animais e lançou as feras, e colocou os seus cães de caça para caçar e matar e despedaçar, e crucificou uma quantidade enorme de cristãos. E assim os cristãos começaram a perecer em uma espécie de delírio e selvageria.
e até mesmo o linchamento se tornou comum. A Roma sempre foi, leis, foi um grande império nesse sentido, do passado, o maior de todos os impérios, né? Lei, tribunal, advogado, o justo julgamento, mas não os cristãos eram linchados sem julgamento, e dentro de poucos meses, na verdade, os cristãos foram presos, torturados, queimados, grelhados, açoitados, apedrejados, enforcados, crucificados, outros foram dilacerados, colocados vivos sobre brasas, atirados sobre chifres de touros, enfim, aquela perseguição que foi gerada em Roma começou a se espalhar por todo o império, e à medida que se espalhou, tocou em lugares que Pedro está se referindo: Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. São 5 províncias que hoje estão na Turquia, né? E ao se espalhar por esses lugares, começou a afetar os cristãos de todos os lugares que estavam aqui, onde Pedro está dizendo, a quem Pedro chama de estrangeiros, de estranhos. E isso começou a afetar a vida deles. Não podemos saber exatamente o ano exato, mas algum tempo depois desses eventos, sob a inspiração do Espírito, Pedro escreveu sua primeira carta a eles. É uma epístola escrita para crentes que são peregrinos, estrangeiros, alienígenas, né, aqui, e estão sob essa cultura extremamente hostil. Está escrito em uma época em que os cristãos foram forçados a sofrer as mesmas coisas que aconteciam em Roma, em todos esses lugares, e a campanha de calúnia, a campanha de sofrimento pelo amor de Cristo se expandiu. Então observe no capítulo 1, versículo 6, Pedro o tempo todo está falando a respeito disso, dessa cultura que está pressionando de todas as formas mais brutais os cristãos. Ele diz: nisto muito vos regozijais, embora agora, por um pouco de tempo, seja necessário que vocês estejam angustiados por muitas provações. No capítulo 2, no versículo 21, ele diz: porque para isso vocês foram chamados, visto que também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. Ele não está falando aqui no sentido geral da vida, ele está falando assim: ele padeceu, ele sofreu, agora vocês sabem como sofrer, não é? Ele sofreu e agora ele dá a vocês poder, graça, vida para sofrerem. Ele não revidava com injúrias enquanto sofria, nem fazia ameaças, mas confiava naquele que julga com justiça. Ou seja, ele está dizendo agora que você está sofrendo, e agora você tem Cristo, e você sabe como sofrer. E quando você vai no versículo 20, diz: quando você faz o que é certo e sofre por isso, já que todas aquelas coisas eram mentiras, não é? E você suporta com paciência isso, isso encontra graça diante de Deus. É seu exemplo, a sua manifestação da beleza de Cristo. No capítulo 3, verso 13, ele diz: e quem poderá prejudicá-lo se você se mostra zeloso do que é bom? Mas mesmo que você sofra por causa da justiça, você é abençoado, e não teme a intimidação deles. E não se preocupe, mas santifique Cristo como Senhor em vossos corações, estando sempre prontos para responder a todos aqueles que vos pedir conta da esperança que há em vós, com mansidão e reverência. Ou seja, algumas pessoas olhavam para isso e pensavam: como é que essas pessoas podem ter esperança? O mundo cai sobre a cabeça delas, elas sofrem aquilo que é comum a todos os homens, né? Doença, morte, todas as coisas, mas há essa quantidade muito maior e brutal de sofrimento sobre eles especificamente. Então, de onde está vindo a esperança deles? Como eles podem ser assim? No capítulo 4, verso 12, ele diz: amados, não estranheis o fogo ardente de aflição que vem para vos provar. No versículo 13 ele diz: na medida em que você participa dos sofrimentos de Cristo, se regozijem, se alegrem. Versículo 19: portanto, também aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, confiem suas almas ao fiel Criador, fazendo o que é certo, obedecendo. Não é? Então no capítulo 5, no verso 10, ele diz: e depois que vocês tiverem sofrido por um tempo, o Deus de toda graça, que chamou vocês para a sua glória eterna em Cristo, Ele mesmo os aperfeiçoará, confirmará, fortalecerá e estabelecerá. Agora é óbvio, a partir dessas passagens, que a gente
olhou brevemente, tem mais, não é? A tensão que essas pessoas estavam vivendo, contínua, era sobre esse sofrimento inimaginável até para nós hoje, aqui. Em muitos lugares no mundo hoje, cristãos vivem sob pressão. Assim, e aquele tempo de perseguição acabaria por levar o próprio apóstolo Pedro, não é, que seria morto, levaria o apóstolo Paulo. Foi nessa mesma nuvem de perseguição que teve aquele início, naquela data que eu falei, que acabou levando Pedro e Paulo, e também a esposa de Pedro, conta a tradição, a história, por sua fé, por seu compromisso com o Evangelho. Então a ênfase dessa epístola é ensinar os crentes como viver vitoriosamente em meio à maior hostilidade possível mostrada, a maior selvageria. Imagina iluminar um jardim com pessoas como tochas, sem desanimar, sem vacilar na fé, sem se tornar amargo, sem estranhar, ficar pensando, isso não pode acontecer, percebendo onde a esperança deles estava, percebendo quem era o Salvador, sempre olhando para frente, como Paulo, deixando as coisas que ficaram para trás, a gloriosa vinda de Cristo, quando todo o sofrimento cessará. No capítulo 1, verso 7, ele fala sobre a glória e a honra na revelação de Jesus Cristo. Por isso que ele junta sempre essa contínuo falar de como sofrer sem desanimar, sem ficar amargo. Por isso que eu falo que os cristãos de hoje, pastores, vida muito difícil, muito triste, como se o Evangelho sustentou essas pessoas. Isso aqui é o Evangelho. Aí hoje pessoas que palavras destroem, as pessoas não conseguem nada, não é? E os cristãos, junto com o mundo, a nossa cultura, em vez de ser estrangeiro, está muito na mesma vibe assim, da cultura, né? Então ele diz no versículo 9: o resultado final é a salvação das vossas almas, não é? Quando veremos o Senhor. No versículo 13 ele fala sobre a revelação de Jesus Cristo, ou seja, a segunda vinda. No capítulo 12, versículo 12, ele fala sobre o dia da visitação, ou seja, a segunda vinda de Cristo. No capítulo 4, versículo 13, ele fala sobre a revelação da sua glória, novamente referindo-se à segunda vinda. No capítulo 5, verso 1, a glória que há de ser revelada a nós. E no capítulo 5 ainda, no verso 4, ele diz: quando o vosso sumo pastor aparecer, você vai receber uma coroa imarcessível de glória. Então você tem aqui a indicação de sofrimento, e indicações de que aqueles que sofrem devem manter seus corações, mentes voltados para Cristo, com alegria indizível e cheia de glória. É para essas pessoas, é nesse estado em que as coisas estavam, que ele está dizendo: no qual vocês, não o tendo visto, o amais, e embora não o vendo agora, se alegram nele com uma alegria indizível e cheia de glória. Então, não importa o que aconteça nessa vida, nós temos essa promessa, nós temos esse Salvador, nós temos esse poder operando em nós. Então, esse é o pano de fundo das pessoas que estão recebendo essa carta. E nós vimos hoje de manhã, e eu não dei esse pano, nós somos estrangeiros, peregrinos. Então a linguagem, os valores, os costumes e as expectativas são estranhos para nós, e nós estranhos. Algo realmente radical aconteceu conosco. A conversão, a regeneração, não é simplesmente o assentimento intelectual com algumas coisas que são verdade. Como eu disse hoje de manhã, primeiro acontece alguma coisa lá na eternidade, e depois acontece alguma coisa dentro de nós. É isso que nos faz estrangeiros. Não aconteceu nada na eternidade se no tempo não acontecer dentro de nós. Uma coisa evidencia a outra. Acontece dentro de nós pela obra do Espírito. A gente viu como a eleição está ligada à eternidade, ao decreto do Pai, a obra do Espírito Santo agora, e então a capacitação da obediência a Cristo pela aspersão do seu sangue. Então algo realmente radical aconteceu. Pedro diz no versículo 13: Deus nos fez nascer de novo para uma viva esperança.
é uma esperança imortal, não é? E outro tipo de existência. E Paulo colocou dessa forma: você morreu e sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então você aparecerá com Ele em glória. Colossenses 3, 13 e 4. Então Jesus nos chamou para viver como estrangeiros, peregrinos, e para fixar nossas mentes em prioridades radicalmente diferentes das nações à nossa volta. Não vamos botar nações que parecem coisas distantes do seu colega de trabalho, do seu colega de faculdade, enfim, das pessoas que convivem. E diz: não fiquem ansiosos, dizendo, Jesus diz, há uma diferença tão grande entre nós agora. Ele diz assim, por exemplo: não fiquem ansiosos dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, ou como devemos nos vestir, porque essas coisas as nações buscam ansiosamente, os homens, os gentios. É assim que vivem as pessoas cuja cidadania é desse mundo. Pois seu Pai Celestial sabe que você precisa dessas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus. Está vendo? É outro reino, é outra pátria, não é? E sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Deus suprirá suas necessidades nessa terra estrangeira. Paulo diz: Deus suprirá todas as vossas necessidades por sua graça, não é? E se você orientar sua vida para o reino de Deus, isso que Jesus está dizendo quando buscar primeiro o reino de Deus. Se tua vida é orientada para o reino de Deus, essas outras coisas vão ser acrescentadas por Deus e em seus valores, propósitos e justiça. Então viver como estrangeiro, peregrino, é absolutamente necessário. Você vê que a eleição é a primeira palavra que Pedro fala ao falar com eles, porque isso é o que a eleição faz. É para isso que ela nos separa. A gente viu vários aspectos disso hoje de manhã. Então, queridos, qual é a maior tragédia na sua vida? Uma das coisas mais tristes, por exemplo, que eu posso ler na Bíblia? A maior tragédia é quando um suposto estrangeiro, um peregrino, um alienígena, se apaixona pelo mundo. Em Colossenses e em Filemon, Paulo chamou Demas de seu companheiro de trabalho, junto com Lucas e Marcos. Ou seja, nesses dois lugares ele diz: Marcos, Lucas e Demas estão comigo fazendo isso e fazendo aquilo, está sendo maravilhoso. Mas na sua última carta, na hora de morrer, em 2 Timóteo, ele escreve talvez as palavras mais terríveis que podem ser ditas sobre cada um de nós. Demas, tendo amado este mundo, me abandonou e foi para Tessalônica. Essa é a maior tragédia, não é? Alguém que pode ficar anos escutando o apóstolo Paulo, andando com Paulo, pode, por fim, ser descoberto que ele nunca foi um estrangeiro aqui. Ele nunca foi realmente alguém com novos afetos, alguém que na eternidade Deus escolheu e que no tempo foi regenerado. E durante muito tempo você andou com Paulo, passou por tantas coisas, viu tantas coisas. Essa é um dos versículos mais tristes que você pode ler na Bíblia. Alguém que conviveu com Paulo, não é? Tão próximo. Demas amou o presente século. Ele amou, ele não era um estrangeiro, ele se tornou da terra, ele era daqui, ele estava em casa aqui. Então ele foi para Tessalônica. O que levou ele para Tessalônica? Foi o quê? Foi uma oportunidade de emprego? Foi ganhar dinheiro? Foi, sei lá, uma mulher linda, uma paixão? Não sei. Mas ele amou o presente século. Ele abraçou valores deste mundo como supremamente mais importantes do que do reino de Deus. Ele era um cidadão do mundo, Demas, e ele não tinha uma cidadania fora deste mundo. Então ele amou o presente século, e
O que fez ele largar tudo e ir para Tessalônica pode ser qualquer coisa, não precisa ser uma coisa terrível, é só uma coisa que, por fim, mostra que ele é só um cidadão do mundo, com as esperanças aqui, e que todas essas outras coisas que Pedro está dizendo para esse povo sofrido não tem um peso final para ele. Então, quando os estrangeiros professos cristãos são absorvidos pelo mundo e desistem daquilo que nós vimos hoje, da constituição do reino, não tem um amor derramado em seus corações pelo Espírito Santo, pelo rei, então ele, em vez de deixar as paixões como estrangeiros, Pedro diz, abandonem, matem as paixões que lutem contra. Quando ele não pode deixar isso, e eles nunca foram um cidadão do reino, eles nunca foram estrangeiros no mundo, eles sempre pertenceram. João diz assim: eles saíram de nós, 1 João 2,19, mas eles não eram de nós, porque se fossem, teriam permanecido conosco. Aqueles que são cidadãos de outra pátria nunca deixam de ser. Viver como estrangeiro, então, no mundo, você vê, não é um caminho para uma espiritualidade maior, é a única evidência de que você realmente não vai ter o destino que o mundo vai ter. É impossível alguém ser um cidadão deste mundo e não ter o mesmo destino que ele vai ter. Se os afetos, compromissos, visão de identidade de uma pessoa é deste mundo, o fim dela é o mesmo do mundo. A ideia de que alguém pode ser assim e ter um fim diferente do mundo é consoladora para muitos hoje, mas será ainda mais terrível naquele dia, não é? Se você se sentir em casa no mundo, amar as coisas do mundo, você vai perecer como o mundo. Se esse mundo é a sua casa, quando a casa pegar fogo, você vai estar nela. João disse: o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não passa com o mundo, mas se você está em casa no mundo, você passa com o mundo, não é? Você não pode, como eu disse, ser como o mundo e ter um destino diferente. Então, como mantemos nossa identidade estrangeira aqui? O oposto de Demas. Então, a questão de manter a nossa identidade estrangeira não é uma questão simplesmente de uma escala espiritual elevada, não é tudo. É tudo ou nada, não é? O nosso destino eterno é que está envolvido nisso. Eu não posso ser um cidadão do mundo e não ter um destino diferente do dele. Meu objetivo, então, agora, o nosso objetivo rápido hoje, não é? Como eu disse, esses versos iniciais estão saturados de coisas fundamentais e a gente não tem como olhar tudo, nem em vários sermões, que dirá em um de manhã e uma noite. Você tem que usar os meios que Deus deu para você manter a identidade peregrina, alienígena, em um mundo que te pressiona o tempo todo para se sentir em casa aqui. Tudo que o mundo faz é querer que você se sinta em casa. Por exemplo, a gente pode pegar rapidamente uma parte de 1 Pedro 4, de 7 a 10, onde Pedro ensina umas estratégias, eu diria assim, se a gente pode usar essa palavra, indispensáveis para manter nossa identidade. Ele diz assim: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, seja de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração. Acima de tudo, mantenha-se fervorosos no amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Sejam hospitaleiros uns com os outros, sem reclamar. Cada um conforme o dom que recebeu, sirvam-se uns aos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Normalmente isso aqui tudo é tirado do contexto, as pessoas transformam numa ideia mais da nossa cultura do que está acontecendo. Aqui a gente pode dizer que Pedro está dizendo 4 coisas para essas pessoas fortalecerem e entender como é mantida
essa identidade que não é desse mundo, não é? Essa identidade com a sua própria pátria, com o seu próprio país. E a gente pode olhar, por exemplo, a sobriedade para a oração. Ele diz assim: a primeira estratégia para não ser absorvido por esta era, para não ser absorvido por este mundo, que tudo que quer que você faça seja parte, não é? Especialmente porque o fim dessa era já começou, não é? A gente está nos tempos do fim, a partir da vinda do Messias até o retorno. É ser de bom senso e espírito sóbrio, com o objetivo de manter contato com o rei estrangeiro, ou seja, para que você tenha uma vida de oração, não é? Até a volta para casa. Então ele diz assim no 7: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, seja de bom senso e espírito sóbrio para o propósito da oração. Ou seja, o poder, o que eu falei aqui na hora da oferta? Não há nada na vida cristã que você possa simplesmente deixar acontecer. Você vê que os judeus, por exemplo, eles se mantiveram sem uma pátria como um povo, porque eles fizeram várias coisas que lembravam a identidade deles, quem eles eram, senão eles eram assimilados, não é? E há um poder inebriante no mundo, e a palavra significa literalmente estar em seu juízo perfeito, estar sóbrio, a palavra que Pedro usou aqui. Há algo na era atual e no mundo atual que tem de tirar você da sobriedade, deixar você bêbado, né? O cara não está sóbrio, o cara está bêbado. E eu já falei com pessoas bêbadas várias vezes na vida, né? E você também. E uma coisa é clara: é quase impossível conectar alguém embriagado com a realidade. E é assim que acontece quando você bebe desse mundo. É o que Pedro está dizendo. Isso coloca você fora de contato com as realidades espirituais. Então você não tem uma vida de oração. Por que você não tem uma vida de oração? Porque você está você não está sóbrio, você está embriagado pela atmosfera do mundo, de tal maneira que você perde contato com a realidade espiritual. Não é? Apenas uma coisa fará de você uma pessoa de oração, uma pessoa conectada com a realidade, conectada com o rei, não é? Ou seja, ficar sóbrio do poder viciante e inebriante do mundanismo, do pensamento, do humanismo secular, do pensamento que não é pela constituição da sua pátria, não é? Se você está embriagado com o mundanismo e só consegue pensar no que o mundo pensa, em como ganhar dinheiro, em como ter um grande romance, em como conseguir isso, em como ter um status, em como subir, então você vai ter tempo para trabalhar, para estudar, mas não vai ter tempo para orar. Você perdeu o contato com a realidade. É isso que ele está dizendo. Então você não vai sentir gosto pelo céu, e sem um gosto pelo céu, você não para tudo para se prostrar diante do Deus do céu, do rei. Você perde contato. Você perde contato com a realidade. Você acaba vivendo o seu dia como se a realidade, como o homem bêbado, acaba perdendo contato com a realidade, tinha que estar trabalhando, tinha que fazer as coisas, e começa a viver uma vida fora de contato com a realidade. Então você está assim, é o que ele está dizendo. Então o que pode ser feito para evitar tal embriaguez? O que pode ser feito para uma pessoa prestes a desistir do bom julgamento, da sobriedade que Pedro está dizendo para essas pessoas que estavam naquele contexto que eu disse, da mente espiritual, e se entregar a um estupor, a uma embriaguez do mundanismo que tira você de contato com a realidade? A resposta é a intervenção. O que você faz com um alcoólatra em uma família decadente? O que o mundo faz com os recursos que o mundo tem, né? Você se reúne em torno dele e diz: não, você está destruindo a você mesmo e a nós, e nós vemos, mesmo que você não veja, e amamos muito você para deixar isso acontecer. Você tem que procurar ajuda. E qual é a ajuda? Eles mandam o alcoólatra para ficar sozinho num deserto, no ermo,
Não é? Eles o colocam num grupo. E agora o meu ponto não é dizer que grupo, o mundo manda para o grupo que ele pode, né? Vai tentar alguma coisa. Mas o ponto é simplesmente ilustrar que nós precisamos um dos outros se quisermos escapar dos efeitos da embriaguez do mundo e sermos sóbrios, estrangeiros, alienígenas em um mundo bêbado, alheio, indiferente. Nós precisamos de outras pessoas que estejam em contato com a realidade, vivendo como estrangeiros. Como você obedecerá o versículo 7? Como você vai obedecer o versículo 7 hoje? Que passos você vai tomar para manter sua mente sã, não estar embriagado, o seu coração sóbrio, para que você não deslize gradualmente para a sutil ilusão mental de que esse mundo é o que realmente importa e se evidencie, tomara que não para nenhum de nós, de que você sempre foi só um cidadão desse mundo mesmo. Se nesse hoje você mostrar lentamente os sinais de se interessar, se você começar a mostrar os sinais da embriaguez, de não estar sóbrio para a oração, não é? Para estar em contato com o rei, para estar em contato com a sua casa, o seu país, para onde em breve você vai, quem estará perto o suficiente para identificar, não é? Do que você precisa? Normalmente quando alguém está com a metáfora que Pedro está usando, o homem não está sóbrio, as pessoas que começam a perceber que ele não está agindo de acordo com a realidade, ele mesmo não está percebendo muito, não é? Ele começa a agir de uma maneira, às vezes inicialmente não tão assim, mas ele está ali rindo muito, fazendo muito, e você pensa, essa pessoa já não está... Então eu exorto você a considerar que é para isso que servem a comunhão dos irmãos. Nós estamos reunidos em culto, nós adorarmos juntos, isso é destinado a combater os efeitos arrepiantes, embriagadores, alteradores da mente, ilusórios deste mundo que ignora Deus. Todo dia, de alguma maneira, você está em contato com isso. No seu trabalho, na tua escola, na vida, na internet, em todos os lugares. E você precisa de toda semana de um choque de realidade. Então você precisa de sessões de terapia de realidade. E devem ser sessões onde os primeiros estágios do vício do mundo podem ser detectados e confrontados com amor e remediados com a palavra de Deus e o poder do Espírito Santo. Essa é a estratégia. Essa é uma das coisas que você faz no culto. Você vem aqui tomar um choque de realidade. A semana que você passou lá no mundo, a carreira, tal, o mundo, como o mundo funciona. Então, você rapidamente começa a perder contato com a realidade. Isso embriaga, entende? E essa é a estratégia do versículo 7, para você nunca perder sua identidade. Você está sempre ligado a outras pessoas da sua pátria, que fazem, ao contrário do mundo, de fazer você se sentir bem em casa. Às vezes o que você ouve aqui não é muito agradável, porque você precisa de um choque de realidade, não é? Porque você está ficando entorpecido. Então a tua vida de oração, a sua vida de comunhão está sendo entorpecida. E a segunda coisa é a fervura do amor. O versículo 8 enfoca a necessidade que todos nós temos desse amor. Pedro diz assim: acima de tudo, mantenham-se fervorosos no amor uns pelos outros. Quem? Os estrangeiros, né, no mundo. Por quê? O amor perdoa uma multidão de pecados. Por que ele está falando isso, né? Como eu disse, muitas pessoas tiram os assuntos do que é o contexto e começam a ter toda a ideia assim, do que é isso, porque o amor perdoa uma multidão de pecados. Amar uns aos outros com um grau especial de amor. Pedro está dizendo o seguinte: nós somos estrangeiros no mundo, mas nós não somos perfeitos, não somos estrangeiros perfeitos. Nós precisamos ter uma
comunhão. Você vê que nem sempre por estar juntos, Pedro está falando para uma carta, mas nós precisamos estar juntos, mas nós não somos estrangeiros perfeitos, e o estresse de viver em uma terra estrangeira pode levar nós a falarmos coisas de que nós nos arrependemos, e acontecer coisas que não são ideais, coisas que machucam e podem até destruir relacionamentos preciosos. Mas nós precisamos desse relacionamento de comunhão entre nós, alienígenas, estrangeiros, e essas coisas então precisam ser cobertas, perdoadas, porque o amor encobre. Ou seja, você deve amar outro em Cristo de tal maneira que você consiga ter comunhão com eles sendo imperfeitos, porque é isso que as pessoas normalmente alegam para não estar em comunhão, não é? As pessoas não são perfeitas, as pessoas fazem coisas, as pessoas, enfim, é verdade, são um pouco chatas às vezes as pessoas têm seu jeito, outro tem outro jeito. Pedro está dizendo assim: o amor cobre uma multidão de pecados. O que une os estrangeiros, o que une essas pessoas que pertencem àquela mesma pátria, que tem aquele mesmo rei, aquela mesma constituição, então, o amor deles cobre todas essas coisas. Cobre essas coisas, essa multidão de coisas que seria uma desculpa para você dizer: eu não vou porque é complicado, não sei o que é complicado, as pessoas são complicadas. Não, o amor cobre uma multidão dessas coisas. Você nunca deixa a comunhão dos santos porque é difícil, porque você é cheio de amor, e esse amor cobre essa multidão de pecados dos outros santos. E você precisa da comunhão dos santos para não estar embriagado, para ter sempre um choque de realidade. Você vê que quando lá em Hebreus o autor está dizendo assim: não deixam de estarem juntos em adoração, em louvor, em pregação, ele diz, por quê? Para que o engano do pecado não endureça você. Você vê, o engano do pecado endurece porque não há alguém para me dar choques de realidade. Eu não estou vendo coisas da minha embriaguez do mundo, eu estou perdido minha sobriedade, que impede a minha pulsante vida de oração, deleite em Deus. Então eu preciso disso. Então Pedro nos chama a amar uns aos outros e deixar o amor cobrir a ofensa que podia arruinar a fraternidade que mantém esses estrangeiros unidos no meio de uma cultura estranha. Ou seja, mantém esses estrangeiros alienígenas unidos, porque apesar de haver todo tipo de defeitos nesses estrangeiros, eles pertencem à mesma pátria, e o amor cobre uma multidão de pecados. E a fim de todas as coisas está próximo, portanto seja de bom senso, a primeira coisa que ele fala, né? E o espírito sóbrio para o propósito da oração, não é? Aí depois, acima de tudo, mantenha-se fervorosos no amor, um pelo outro, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Aí aqui vem: sejam hospitaleiros uns para com os outros. Será que não tem nada de ir para casa um do outro para comer bolo de tarde, né? Como as pessoas dizem: não, tem comunhão, tem que ir na casa do outro. Não é isso que ele está dizendo. Vai levar séculos para que as pessoas tenham um lugar como esse para adorar a Deus juntos. Porque durante todo o tempo que o Império Romano perseguiu a igreja, é óbvio que não podia ter um lugar público onde as pessoas se reunissem, como até hoje, em qualquer lugar onde o evangelho é perseguido e as pessoas são mortas, elas não abrem um lugar e se reúnem lá para a polícia pegá-los. Então os cultos, durante muito tempo, as pessoas dizem: o culto naquela época era feito em casa. É óbvio, em casas, até hoje em casas, onde se reunir publicamente vai levar as pessoas a se reunir em catacumbas. Não é porque é casa, bolinho, é porque eles precisavam estar juntos, mas eles não podiam estar juntos como nós estamos esta noite aqui, abertos, publicamente. Todo mundo sabe, o governo sabe, todo mundo sabe onde a gente está, o que a gente está fazendo. Então eles precisavam fazer isso em suas casas.
Então ele está dizendo, seja hospitaleiro. É óbvio que é bom você ir na casa de alguém ou não, enfim. Mas o que ele está dizendo aqui não é isso, ó, vai na casa um do outro, jogar videogame, jogar conversa fora, comer bolinho, tudo bem, mas não é nada sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre como eles precisavam se manter como estrangeiros, como irmãos, em meio àquela perseguição, em todos os lugares. Eles precisavam do que a gente precisa aqui, da confrontação da palavra, para que a embriaguez do mundo não os deixasse fora de contato com a realidade. Então primeiro eles precisavam, é óbvio, ter amor pelos outros para cobrir a multidão de pecados, porque eram defeituosos, e se não tivesse amor assim, eles iam encontrar uma maneira de não estarem juntos. E eles tinham que ser hospitaleiros, porque cada um ia ter que hospedar culto na sua casa. Era perigoso, não podia ser sempre na mesma casa, porque senão ia acabar dando bandeira, né? Nessa casa toda, um monte de pessoas vai, todo mundo é cristão ali. Então tinha que ser nas casas das pessoas. Ele está dizendo, seja hospitaleiro uns com os outros, sem reclamar, não é? Ele está dizendo o seguinte, esse é o que todos nós precisamos correr, nós precisamos adorar a Deus juntos, ouvir a palavra de Deus, estarmos juntos em adoração, sendo confrontados com a realidade. E então nós temos que, não é só aquele irmão lá, nós vamos ter que nos reunir, e cada um conforme o dom que recebeu, sirvam uns aos outros. Você vê, Pedro não pode estar com eles, mas Pedro está os edificando, você vê, como ele pode naquele momento. É óbvio que Pedro tem comunhão com essas pessoas. Algumas pessoas dizem que a gente só tem comunhão com quem está aqui essa noite, não tem comunhão com quem está lá longe. Isso é mentira, não é? Isso é uma ideia completamente absurda. João tinha comunhão com todas as igrejas da Ásia, e ele estava preso em Pátimos. Pedro está mandando uma carta aqui, você tem comunhão. Paulo está dizendo para os Efésios, eu não cesso de orar por vocês, para os Efésios, não, para os Filipenses, vocês estão comigo, vocês fazem parte do meu chamado, vocês, desde o primeiro dia até hoje, vocês fazem parte do que Deus está fazendo, nós estamos fazendo isso junto. Mas ele estava há anos sem ver eles, estavam em plena comunhão, estávamos juntos, não é? É óbvio que Pedro está em outro lugar, mas está falando com essas pessoas, estamos juntos. É por isso que quando as pessoas me perguntam assim, olha, se você se você mora numa cidade onde não tem nenhuma igreja comprometida com Deus, com a verdade, a pessoa deve, não tem nenhuma, então tem que ser essa mesmo. Eu acho isso a coisa mais absurda, eu nunca diria isso para alguém, não é? Porque seria como mais ou menos dizer assim, olha só, você está com uma doença, tem esse remédio aqui, mas se não tiver o remédio certo, você pode tomar um veneno. Não é? Como se tomar alguma coisa fosse a coisa mais importante, quando na verdade o importante é o remédio. Se o que a pessoa vai tomar é uma outra porcaria, não vai adiantar nada. Por que aquilo é importante? Então é óbvio que seria bom se tivesse alguém com uma visão tão profunda como Pedro lá todas essas cidades, mas não tinha, mas tinha carta, ele está mandando carta para eles. Eles estão juntos nessa. Nós dependemos disso. É maravilhoso quando podemos estar assim. João fala, olha, eu estou mandando carta, mas eu espero logo poder estar com vocês. É bom poder fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje. Muitas pessoas não podem fazer isso. A solução para elas não é ir em qualquer lugar e ouvir um falso evangelho. Quem sabe ela vai ser um ponto onde Deus vai começar a fazer algo. Isso vai ser maravilhoso, mas não é nem sensato, não é? E muito menos espiritual dizer para alguém assim, se você não tem um remédio para tomar, tome aquela droga ali que não tem nada a ver, vai fazer mal a você, mas pelo menos você está tomando alguma coisa. Nós não fazemos isso, não é? Nós agradecemos a Deus por todos os meios que Ele deu, mas você vê, o fato é que de uma forma ou de outra, pela carta, por essas pessoas que estavam na mesma cidade, apesar de todos os riscos e defeitos, a igreja precisa da igreja. Nós precisamos, além de amarmos os estrangeiros, e isso cobrir uma multidão de pecados, nós precisamos da confrontação da família, que nos
mostre os primeiros sinais de embriaguez na nossa vida, com a atmosfera que nós vivemos. E Pedro está dizendo para eles: é assim, vocês são estratégias, eu diria, não é? Para você se manter como um peregrino forte no meio de uma cultura que pressiona você com tanta dor e sofrimento, que o normal seria você ser assimilado. Agora, é verdade que nós devemos amar os nossos inimigos e o mundo. É verdade que devemos amar de maneira especial aqueles que conosco são cidadãos desse reino. Mas no versículo 8, Pedro aparece pedir algo mais especial: mantendo-se fervorosos no vosso amor uns pelos outros. Então aqui está um grau especial, né? Fervente, sincero, forte, ardente. Não apenas compromisso de amor com quem você não gosta, porque amar e gostar são coisas diferentes, não é? E bom é quando você gosta de quem você ama, mas você vai amar muitas pessoas de que você não gosta, não é? E gostar tem que envolver o que? Admiração, ver coisas que realmente refrigeram sua alma, preenchem, alimentam coisas em você que estão fluindo daquela pessoa. Se alguém, você pode amar um inimigo, você não gosta, você não gosta do que ele está fazendo, não gosta da vida que ele está vivendo, não gosta, mas aqui está falando que nós devemos cada vez mais fazer ferver uma afeição sincera por aqueles em quem confiam, valorizam, vivem sobre aquela constituição, sobre aquele rei, não está sobre os valores do mundo. E o que ele diz? Ele diz para nós seguirmos fervorosamente com essas coisas, com esse amor peregrino no caminho, através desse mundo estrangeiro. E o que ele diz é o seguinte: planeje todas essas coisas. Elas não vão acontecer. Você, naturalmente, se você deixar, você vai ficar embriagado pelo mundo. Você precisa dos cultos. Você precisa, seja por carta, seja na internet, você precisa estar em contato, porque o mundo está o tempo todo te embriagando, te assimilando, tentando te assimilar, impor seus valores, dizer como sua alma é, como ela funciona, dizendo o que, aonde devem estar a sua identidade, onde deve estar sua lealdade. Só o contato com o verdadeiro povo de Deus te tira dessa atmosfera embriagante, ou te confronta e diz: olha como foi a sua semana. Foi de um homem bêbado. Você passou a semana sem contato com a realidade. Então, esse amor não se torna fervoroso por meio da negligência, nem entre nós, nem pela igreja, nem por Deus. A negligência não acende o amor. Eu já escrevi, já disse para muitas pessoas: a melhor maneira de você matar seu amor pela igreja é você só falar coisas negativas a respeito da igreja. Você não pode amar sua esposa se você passa o dia inteiro falando coisas negativas dela. Você não pode amar os seus filhos se você só fala coisas ruins. Tem pessoas que têm prazer, elas se dizem povo de Deus, mas o grande prazer delas é falar da igreja. Não estou falando de falar contra doutrinas erradas, não. Isso a gente tem que fazer, expor. Mas não é isso. É que o amor delas não cobre uma multidão de pecados. Não cobre. Elas queriam uma igreja no céu, mas a igreja ainda está na terra. Tem uma igreja no céu, mas você não está lá ainda. Se quiser, quem sabe você vai estar amanhã. Não sei. Mas você está na igreja na terra. O seu amor precisa cobrir uma multidão de pecados. A melhor maneira de você destruir seus filhos é ele em casa ver você falando da igreja o tempo todo.
Não estou falando dessa igreja, não, estou falando dos cristãos. É o que Pedro está dizendo. Você não incute nos seus filhos uma mentalidade peregrina. Enquanto o mundo está incutindo nele para ele ser um cidadão desse mundo, você ajuda. Ele não vê nos seus pais amor, ele não vê a necessidade nos seus pais dessas coisas que Pedro está dizendo. E quanto mais próximos, então, isso acontece, o sofrimento dos filhos de Deus se tornam nossos sofrimentos. Por que quando morre alguém lá do outro lado do mundo, por mais triste que seja, você sabe da história, não é igual quando é alguém próximo a você? Porque os afetos crescem de maneira maior na proximidade. Você vai sofrer muito mais com quem você está mais identificado do que com quem está longe. Você acha triste, mas não é igual, não é? E aqui está quase diretamente relacionado a nós termos essa percepção de que, apesar da galopante ideia de individualismo da nossa cultura, os peregrinos do céu não podem viver isoladamente. Eles precisam da igreja. Nós precisamos. Deus está chamando você para cultivar esse tipo de amor. Para o teu amor cobrir uma multidão de pecados, para que aquelas pessoas que estavam sendo mortas, perseguidas, caluniadas, elas ainda assim tivessem comunhão. Era a única maneira daquele ambiente não embriagar elas e elas acabarem tocando a vida e as coisas de Deus, mas a um custo tão alto como eles estavam sofrendo, serem varridas. E eles então deviam, com alegria, apesar de todos os riscos, se reunir na casa de alguém para fazer o que estamos fazendo nesta noite. Porque, como eu disse, vai levar séculos até eles poderem se reunir como a gente assim. Se reunir para cultuar, para adorar, porque isso que além de te tirar de inícios de embriaguez com esse mundo, colam os nossos afetos que não estão nesse mundo. E, em outras palavras, os estrangeiros em uma terra estrangeira precisam um dos outros. São as únicas pessoas que não são estranhas a tudo que está acontecendo dentro deles, a todos os seus afetos, seus deleites, sua identidade. E não é notável que um livro tão importante espiritual como Pedro, a gente leia comandos tão práticos e simples? Se reúnam, não resmunguem sobre os aborrecimentos pelos peregrinos não serem perfeitos. A questão é que você vê que há todo um propósito no coração de prover tudo que eu preciso para que a minha identidade como peregrino seja mantida e cresça. Agora, qual é o seu propósito? Você está fazendo isso? Você tem coisas que fazem parte da sua vida como essenciais por causa disso? O culto para você é uma coisa que você vai. As coisas de Deus são coisas que acontecem ou não acontecem. Pedro está dizendo que isso aqui é totalmente proposital no meio daquela cultura, porque é a única maneira dessas pessoas viver assim. Qual é a sua estratégia para o mundo não te embriagar e te afastar da oração? É a primeira coisa que ele fala. Qual é a sua estratégia para o mundo não te embriagar e você não ter a única confrontação que você vai ter para te afastar dessa embriaguez que tira de você o contato com a realidade, que é a igreja? Você tem uma estratégia para isso? Qual é a estratégia disso que cobre a sua família, seus filhos? E ao longo do seu caminho, da peregrinação do mundo, e é óbvio, a igreja ela prepara cada um de nós, para cada um de nós usar aquilo que Deus faz em nossas vidas em benefício dos outros estrangeiros.
Conforme cada um recebeu um dom especial, empregue-o servindo. Sempre que a Bíblia fala sobre isso, está falando sobre você servir aos irmãos, nunca cobrar o serviço dos outros, uns aos outros, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Ou seja, você deve ser alguém que faça outros peregrinos fortalecidos, em contato com a realidade, livres da embriaguez do mundo. É assim que a igreja exerce seu ministério, sendo uma bênção para os outros. A principal obra do ministério em Jardim da Luz não é feita por mim, é feita pelo povo, por todos nós. Quanto mais cresce em nós todas essas características de um povo estrangeiro, mais nós somos dispenseiros da graça na vida de outro que está mais embriagado, que nós colocamos eles na atmosfera da nossa pátria. Eles podem ver em nós o foco certo e nós podemos ajudá-los. E cada um, note, cada um recebeu o chamado de Deus para fazer isso. E a função desse dom é muito simples: destina-se ao serviço ou ao ministério. Não é ter um cargo. Você vê todo mundo, sem exceção, significa ser um agente, um canal, um veículo de Deus para os outros. Eu, na igreja de Cristo, sou um veículo para que as pessoas estejam mais em contato com a sua casa do que com o mundo, com o pensamento da Constituição, que é a Bíblia, do que com o pensamento do humanismo. O principal ministério da igreja é intermediar a graça de Deus e seu povo, não é? E é absolutamente crucial e tão claro nesse texto. Todos nós somos chamados a participar disso, a manter, sabe, essas pessoas que vêm lá da Alemanha, assim, para o sul do Brasil, mas aí mantém várias coisas que parecem com a Alemanha. Um tenta manter eles em contato com a sua cultura lá. Então, nós somos pessoas que, quando as pessoas convivem conosco, falam conosco pela internet, elas precisam receber uma atmosfera que não é deste mundo, porque em todos os outros lugares e todos os outros relacionamentos, elas só vão ter o mundo. E elas precisam desesperadamente disso. Você vê nada disso. Pedro diz para eles naquela situação: deixem acontecer. Não, tem que ser proposital. Eles têm que perceber qual é a necessidade do culto, qual é a necessidade da oração. Eles têm que perceber a necessidade de todas essas coisas para você ser um peregrino nesse mundo, para você não ser simplesmente alguém desse mundo. Então, resumo, lá estão eles, né? Aqui eu puxei lá alguma coisa do final da carta, só para dar um exemplo. Sobriedade na oração. Se você estiver embriagado com as coisas do mundo, não é assim, você ora cada vez menos, sente menos necessidade de orar, você perdeu o contato com a realidade, perdeu o contato com a casa. Você disse que não é desse mundo, mas você não tem nenhum contato com o seu verdadeiro mundo, seu verdadeiro rei. Você passa dias sem isso. É óbvio que você perdeu o contato com a realidade, se você é um peregrino. Fervor do amor, cultuando a Deus com alegria. O culto não é uma coisa que a gente tem que fazer, não é? É a única coisa do nosso mundo, nesse mundo. É a única coisa nesse mundo que vai sobreviver. É a coisa que nos faz mais estar em contato com aquele mundo. Às vezes nos confronta da nossa embriaguez, para nos trazer de volta à realidade, e deixando a graça de Deus fluir através do que Ele faz em sua vida para os outros. Não é? Como você tem essa esperança de glória, que até o mundo pode vir a perguntar: que esperança é essa? Então, os irmãos estão em contato com isso, e você está abençoando eles, através de levar eles para essa atmosfera estrangeira, peregrina, alienígena, que eles não vão ter em nenhum outro lugar, com nenhuma outra pessoa, não é? E você então você é assim através da internet. Imagina que Pedro está se comunicando com essas pessoas e sendo uma bênção para elas através de carta. Essas cartas demoravam meses para chegar, depois meses para a resposta. Hoje nós temos instrumentos tão mais rápidos, tão mais
que atinge de maneira tão mais urgente as coisas. Então, nós vimos que a primeira coisa é que você se tornou essa pessoa porque você foi escolhido. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça a Pai e paz vos sejam multiplicadas. Então a primeira coisa é você escolher a primeira palavra que Pedro usa para esses cristãos, aqueles que estavam debaixo daquela tirania, nesse momento em que isso está se expandindo a partir de Roma. Pedro usa essa primeira palavra, mas você não pode ver isso em algumas traduções, né? Mas você pode ver isso na NVI. A ordem das palavras de Pedro usou, quando ele escreveu em grego, a que está na NVI, que diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos. Então, depois que ele diz que ele é apóstolo, a primeira coisa que ele diz é aos eleitos. Essa é a primeira coisa que vem. Muitas versões colocam isso lá no início do segundo verso. Eles têm uma razão, não é? Mas acaba criando, obscurecendo algo importante. A razão pela qual a maioria das versões mudam a ordem das palavras e coloca a palavra escolhido no final da lista das 5 províncias romanas é para que fique óbvio que a frase do verso 2 define a eleição de Deus. Então o versículo 2 define a eleição com 3 frases. Primeiro, os cristãos são eleitos segundo a presciência de Deus Pai, ou seja, o pré-conhecimento. Em segundo lugar, os cristãos são eleitos pela ou na obra santificadora do Espírito Santo. E terceiro, os cristãos são eleitos para que obedeçam a Jesus Cristo e sejam aspergidos com o seu sangue. Assim, essas 3 coisas são ditas sobre a nossa eleição, o que nos fez estrangeiros, mas é dito algo sobre sua origem e base na presciência de Deus. Somos informados sobre como isso se torna real e atual em nossas vidas, ou seja, pela obra do Espírito Santo. E nos é dito algo sobre o objetivo disso, não é? Viver para Cristo, para a glória de Cristo, e essa vida ser possível pela aspersão do sangue de Cristo sobre nós. Isso é tão crucial que a gente vê a conexão entre essas 3 coisas no versículo 2, que a maioria das versões em inglês, português, quis aproximar a palavra eleito ou escolhido do versículo 2, só para que você entenda que a conexão ficar clara, que você foi eleito pela presciência de Deus Pai, na obra santificadora do Espírito e para a obediência a Jesus Cristo. Para que você não perca a conexão, eles achando que você poderia perder, eles então pegaram a palavra eleito lá, que é a primeira palavra que Pedro fala, e colocaram no final aqui, para você fazer a conexão de maneira mais fácil. Mas ao fazer isso, você vê que a intenção era boa. Fazer traduções, versões, né, de uma língua do grego, do hebraico para a nossa língua, sempre é difícil. Ao fazer isso, eles ganharam a ideia de você não perder a conexão. Porque como ele vai falar sobre as províncias no meio, você podia se distrair e perder a conexão. Então, eles tentaram dar um ganho, mas há uma perda. Nós vemos tão claramente que a primeira coisa que Pedro diz aos cristãos não é apenas que eles são estrangeiros. A primeira coisa é que eles são eleitos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos. Então, ao tirar daqui e não deixar como Pedro colocou, você causa você quis que as pessoas não perdessem a ligação com o segundo verso, mas você faz as pessoas perderem algo maior. Eu enfatizo isso porque acho que a primeira coisa que você diz sobre alguém, quando você escreve, é importante. Há uma razão para você colocar aquilo em primeiro lugar. Se eu escrevesse uma carta para meu filho, não é, e dissesse: querido Mateus, querido
Tomás, você é um escolhido de Deus, pois você vive neste mundo e você é um estrangeiro aqui, e a sua cidadania está no céu. Se eu escrevesse dessa maneira, teria um motivo para me colocar na primeira coisa, depois de falar o nome dos meus filhos, que ele é um eleito, não é? Uma coisa que podemos dizer com certeza sobre o significado de Pedro é que não está oculto. Pedro quer que aquilo esteja claro. Quando você coloca algo em primeiro lugar, nós não estamos tentando esconder isso, né? A primeira palavra que Pedro fala, a primeira doutrina que ele traz é a doutrina da eleição. Isso é importante porque hoje às vezes pensamos na doutrina da eleição como algo, uns negam a eleição, negam a verdade bíblica, outros pregam ela e depois dizem que ela não é importante, que ela não é essencial. Outros falam com uma dificuldade, quase assim, não, eu prego, eu sou reformado, eu prego as doutrinas da graça, mas vai ver o que ele prega. Quase pede desculpa quando tem que falar alguma coisa a respeito disso. Aquilo não faz parte do coração do que ele prega. Mas esse não é o caso do Novo Testamento. A doutrina da eleição não está lá num canto, só para os mais avançados. Não. Jesus não escondeu a doutrina da eleição, ele fala dela o tempo todo. Mateus não escondeu, Paulo não escondeu, Pedro não escondeu, João não escondeu. De tal maneira, quando Lutero, por exemplo, vai falar contra Erasmo, contra o livre-arbítrio e sobre essas doutrinas, Lutero diz o quê? Eu podia usar a Bíblia toda, mas vou usar só 2 generais, vou usar só João e Paulo. Nem preciso usar a cavalaria toda que ele está falando para destruir suas ideias falsas. Então, por que isso é tão importante? Jesus e seus apóstolos falam da eleição o tempo todo, de modo natural, de modo direto. Nunca falam dessa doutrina de uma maneira assim, olha, só para as pessoas experientes, ou só depois de muito tempo. Jesus fala sobre a eleição pregando para uma multidão lá, não é? Outra coisa que a gente pode dizer é que Pedro menciona a eleição em conexão direta com eles serem estrangeiros, eleitos de Deus, estrangeiros no mundo. Isso nos diz a principal razão pela qual Pedro começa com a eleição, porque essas pessoas estavam sendo mortas, perseguidas, odiadas, perdendo tudo. Ele quer enfatizar que nós somos peregrinos. Não é porque o mundo nos rejeitou, não, porque nós não somos estrangeiros neste mundo, porque o mundo nos rejeitou. Pedro está dizendo, não é isso que você deve vir à sua mente quando você pensa que é estrangeiro. A primeira coisa é que você é estrangeiro porque Deus te escolheu, não é porque o mundo te rejeitou. O mundo te rejeitou porque Ele te escolheu e não o oposto. Ser um estrangeiro alienígena que tem sua dor, como eles estavam experimentando. Na verdade, todo esse livro é sobre dor de ser um estrangeiro no mundo. Como eu mencionei várias vezes, versículo 6 aqui: vocês estão angustiados por várias provações. 2:11, as concupiscências desse mundo, que não é o mundo de vocês, fazem guerra, fazem mal, querem destruir a alma de vocês. Capítulo 12, 21, você foi chamado para sofrer. Capítulo 3, 16, eles insultam o seu bom comportamento. Verso 4, eles caluniam você por não correr mais com eles na mesma dissolução que vocês participavam antes. 4:14, vocês são insultados pelo nome de Cristo. Então, ser um exilado geralmente significa que você foi rejeitado por algum grupo de pessoas e é forçado a viver em outro lugar que não é o seu lar, não é a sua casa. Significa ser um refugiado. A alienação, o exílio e a condição de refugiado são praticamente sinônimos de rejeição. Pedro sabe disso, ele sabe que vai realmente enfatizar esse status de estrangeiro, está sempre ligado à rejeição e a sofrimento. Ele diz, não faça isso. Esse não é o significado do exílio de vocês, não é o significado
não é a rejeição, não é essa coisa negativa. E esse não é o significado principal da sua condição de estrangeiro no mundo. O principal significado é maravilhoso. É que Deus escolheu você do mundo. É isso que te faz estranho. Porque você foi conhecido e amado por Ele antes da fundação do mundo. Não é a rejeição do homem que te faz estrangeiro, é a eleição de Deus. Acho maravilhoso isso. Pedro começa com eleição. Ele quer dar a eles uma explicação centrada em Deus sobre o motivo deles serem exilados no mundo, serem estrangeiros aqui. E a explicação não é que você é uma pessoa que o mundo odeia. A explicação não é essa. Suas vidas estão enraizadas não no ódio do mundo, elas estão enraizadas, e sua identidade está enraizada na eleição eterna de Deus. Sua dor e rejeição está enraizada não em você ou no mundo, está enraizada em Deus ter te colocado em Cristo antes da fundação do mundo, em algo maravilhoso. E não em algo negativo. O mundo simplesmente me odeia. Sua rejeição pelos homens está enraizada na eleição eterna. Não pense que todas essas coisas, todos esses problemas de ser um estrangeiro cristão, é devido à rejeição ou ao não amor, o cuidado de Deus. É o contrário, é devido a Ele ter te escolhido, é devido a Ele ter te amado tanto, sem nenhuma explicação, que Ele te escolheu do mundo. Portanto, Pedro não esconde a eleição. Em vez disso, ele coloca isso em primeiro lugar. A primeira coisa que ele diz sobre os cristãos, a primeira coisa que alguém deve dizer sobre um cristão é que ele é o eleito de Deus. E só isso faz ele cristão, e só isso faz ele estrangeiro no mundo. Não o que ele fez, não o que o mundo faz, mas o que Deus fez. Isso tempera todas as aflições de uma outra maneira. Se Jesus estivesse sofrendo aqui porque o mundo é ruim, seria uma coisa, mas ele estava sofrendo aqui porque essa foi a vontade do Pai. Ele é chamado de o meu ungido. Então, Pedro está dizendo para vocês, é a mesma coisa. Vocês não estão sofrendo no mundo porque esse mundo simplesmente é mal, porque vocês... Não, é porque Deus te amou. Isso muda tudo. E Ele conecta com nossa existência como estrangeiro e exilados no mundo a isso. Em outras palavras, Ele quer que nós ouçamos uma explicação clara, direta, de que nossas vidas obtêm seu significado cristão, não da rejeição do mundo, mas da eleição de Deus. Ele quer que tenhamos uma identidade não apenas como estrangeiros, mas como eleitos de Deus e por isso estrangeiros. Nossa identidade não é principalmente porque o mundo nos odeia e nos rejeita, mas por sermos escolhidos por Deus. Essa é uma doutrina fundamental, central. Você não pode, mesmo aqueles que pregam a doutrina da eleição, e depois colocar elas lá num canto e dizer, olha, não é essencial. Não, Pedro está dizendo, isso é a coisa mais importante. Toda a vida de vocês é apenas por causa disso, porque Ele escolheu, senão vocês iam ser só um mundo mesmo. Deixe isso sempre afundar. O Ocidente vive uma era prática que faz acontecer, né? A igreja evangélica tem a mesma atmosfera, dê-nos resultado e não doutrina. Como eu disse, a igreja hoje, basicamente, ela tem duas coisas. Elas falam de relacionamentos e métodos, e não da verdade. Então você tem grandes pessoas falando, não é, sobre tudo na igreja, mas é sempre baseado em métodos, em relacionamentos. Elas falam sobre casamento, sobre a igreja, sobre crescimento, etc. E elas dizem, nós não focamos muito na doutrina e na teologia. E grande parte da igreja ouve isso como uma virtude. Quanto mais leio e conheço a Bíblia, não é, mais asco, nojo eu tenho dessa visão, ou de coisas que fluem dela. Os apóstolos viam a doutrina como a coisa mais prática que existe. Como é que eles iam enfrentar aquelas aflições? Como é que eles iam ter uma identidade não no dinheiro, não no que o mundo diz que a tua identidade devia estar?
não em algo frágil como o mundo ou eu mesmo. Ele diz: vocês são, eu, Pedro, apóstolo, aos eleitos de Deus, estrangeiros. O que faz vocês estrangeiros é a eleição de Deus. E Ele quer dar ajuda prática a esses peregrinos, esses estrangeiros. Ele acredita que é praticamente a coisa mais fundamental e útil naquela aflição toda. A coisa mais prática era saber: eu sou escolhido por Deus. Não é doutrina, quero prática. Essa é a coisa mais prática. Era a coisa que mais faria eles viver de uma maneira vigorosa para Deus. Portanto, eu exorto você a não ser como os pragmáticos que ou menosprezam as doutrinas, ou falam das doutrinas e logo colocam elas num canto. Elas têm que estar onde elas estão, nos lugares fundamentais. E os apóstolos que valorizam a doutrina da eleição, como eu disse, Jesus falou sobre a eleição o tempo todo, falou com a multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Muitas pessoas falaram: não podemos ouvir isso. Ele perguntou aos discípulos se eles também não iam embora. Essa é a verdade nunca foi dita lá depois de muito tempo. Lá no final da carta, Pedro dá uma pinceladinha. Não, ele começa assim, Paulo começa Gálatas assim, assim. Então nós inventamos atalhos supostamente práticos que fazem uma igreja morta, porque só a verdade pode dar vida, não é? Nós devemos ser fortes na fé, no amor, na esperança, na alegria, no serviço, não apesar, não enfatizamos a doutrina, vamos enfatizar o serviço. Como assim? Não é enfatizar para aquelas pessoas viverem uma vida para a glória de Deus daquele lugar. Só podia fluir de algo que fosse maior do que o mundo, do que a vida. E nós temos que ter isso em mente quando lemos o versículo 2. O que Pedro faz aqui é nos ensinar 3 coisas sobre a eleição. Tudo isso na primeira frase da carta dele. É incrível. Como ele vai dizer: a eleição que faz de vocês peregrinos envolve vocês com Deus Pai, que os conheceu antes da fundação do mundo. A eleição, vocês estão alienados do Império Romano, né? A eleição de vocês envolve vocês com Deus Espírito Santo, na obra de santificação. A eleição de vocês os leva à obediência, ao deleite em Cristo, pela aspersão do seu sangue. A eleição envolve vocês totalmente na comunhão da Santíssima Trindade. E ele começa a salpicar pistas realmente de como ele quer que você entenda a sua vida no mundo em relação a Deus. Que eles não estivessem tão focados na vida deles em relação ao Império Romano e as coisas que estavam acontecendo, mas que eles estivessem saturados de Deus. Que isso era a única coisa prática que realmente os manteria como peregrinos no mundo. E a primeira pista é que ele envolve você com a iniciativa eletiva do Pai, depois com a participação na eleição do Espírito, focando tudo em Cristo. E é o que nós vamos ver outro dia. Como eu disse, é totalmente saturado da verdade profunda de Deus. As primeiras palavras dessa carta para pessoas que estavam sendo mortas, tratadas como nós vimos, né, incendiando pessoas, um mundo horrível. Mas se a identidade deles fosse verdadeira, a primeira coisa que está sustentando isso essas coisas não acontecem conosco porque o mundo é mau simplesmente, ou porque nós somos odiáveis, mas porque Deus nos escolheu para sermos a imagem do seu Filho. E todas essas coisas não são nada perto disso. Todas essas coisas são leves e momentâneas perto de ter sido escolhido pelo Pai, pelo Espírito, por Cristo. Essa eleição que me envolve na Trindade e vai completar
o que começou e em breve me levará para casa. Então nós precisamos de profundidade, precisamos de intencionalidade. Pedro, você viu, disse para eles várias coisas práticas que deviam envolver a vida deles para eles se manterem não embriagados pelo mundo. É difícil imaginarmos como Paulo, Pedro conseguiam colocar uma quantidade tão incrível de verdade em tão poucas palavras. Mas essa é a obra do Espírito Santo. Ele pode fazer muito com pouco, e nós que somos tão pequenos podemos ser tudo o que Deus quer, porque Deus está acostumado a trabalhar com nadas para fazer grandes coisas. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, obrigado por esta